Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Relato de hoje: a ponte do demônio. Os jornais locais sempre traziam notícias sobre aquela ponte misteriosa. Foram muitas as pessoas que se jogaram dali para a morte certa. Porém, os corpos dessas pessoas nunca foram encontrados. E por isso ela era conhecida como a Ponte do Demônio, onde alguns desejos eram pedidos, mas nem todos eram realizados. Aurélio era um dos melhores advogados de sua empresa. Para ele, não havia causa perdida de tanto entusiasmo. Ainda mais depois de ter marcado o seu casamento com a bela Mayra. Agora eles seriam felizes e tudo ia muito bem para ele. Ser um dos melhores advogados de uma das melhores empresas do mundo era privilégio para poucos. Agora, depois de ter se casado com a mulher que ele tanto amava, ele finalmente teria a vida dos seus sonhos, inclusive planejando muitos filhos para dar seguimento à sua linhagem nesse mundo tão insano. Mas nem tudo foi tão belo na vida de Aurélio como parecia, pois logo depois do seu casamento, Aurélio sofreu uma das piores decepções de sua vida. O pobre homem flagrou sua bela Mayra com outro homem em sua própria casa, e aquilo para ele foi a gota d'água. Aurélio, então, daquele dia em diante, nunca mais foi o mesmo homem, e tampouco o bom advogado de outrora. Enquanto seus amigos o procuravam pela empresa, outros o buscavam em hospitais variados. Afinal, por onde andaria o jovem tão promissor que um dia fora o melhor advogado daquela empresa? Alguns dias se passaram e nunca mais se ouvira falar de Aurélio. Seus préstimos na antiga empresa foram totalmente esquecidos e um outro profissional fora contratado para substituí-lo. Enquanto isso, naquela ponte amaldiçoada e numa noite bem tenebrosa, uma chuva torrencial caía com tanta intensidade que nem sequer o mais sábio dos homens se arriscaria caminhar por aquela ponte amaldiçoada. Ponte essa que havia sido palco de muitos acidentes e suicídios inexplicáveis e sobrenaturais. Tanto é que muitas pessoas evitavam passar por ela, pois, segundo as más línguas, a ponte era assombrada. Nessa chuvosa noite, foi para lá que Aurélio se dirigiu. Sim, naquela mesma noite. Então, quando ele vislumbrou aquela ponte para perceber que pular dali talvez fosse a única solução, e para pôr um fim em sua vida miserável. Isso era tudo o que ele queria naquele momento. Mas, infelizmente, lhe faltou coragem. Então, ele resolveu ficar morando por ali por alguns dias, para fugir de tudo e de todos. E por ali, então, ele ficou. Sim, apenas alguns dias. Aquele homem com vestes velhas e sujas, com barba e cabelos todas por fazerem, segurando uma garrafa em uma das suas mãos, para sorver mais um gole daquela aguardente que parecia o sangue dos deuses, de tão bom sabor. Aurélio então pensava em sua antiga amada, quando a flagrou em seu próprio leito de descanso com outro homem.
Por ali então ele fixou os olhos para o alto no meio daquele temporal para gritar ao mundo ou a quem quisesse ouvi-lo, mas ele sabia que por ali ninguém estaria. Deus, por que fizeste isso comigo? Onde o Senhor estava? Sem ouvir nenhuma resposta, ele então sorveu mais alguns goles daquela garrafa com suas mãos ainda trêmulas e inseguras. Aurélio estava tão magro e faminto que nem se aguentava em suas próprias mãos. O homem se isolou debaixo daquela maldita ponte dias e dias com um único pensamento: beber, beber, até morrer vagarosamente. Ali mesmo ele viveria seus últimos dias, pensou ele, sozinho, debaixo daquela velha ponte esquecida por todos. Nem mesmo cachorros vira-latas frequentavam o local, somente ele. Enquanto isso, a chuva não dava trégua e caía freneticamente sobre aquela ponte amaldiçoada. O homem estava tão desolado e triste, esparramado por ali em meio a ratos e lixos trazidos pela enxurrada, com águas sujas e negras de esgotos. E foi então que, num exato momento, ele resolveu sair debaixo da velha ponte, pois, se ficasse por ali, morreria afogado de tanta água podre. Depois de alguns passos em meio a poças de água que já chegavam em seus joelhos, então ele olhou para aquele céu escuro e carrancudo, com aquela velha garrafa nas suas mãos, próximo à ponte, gritando aos berros que só ele mesmo poderia ouvi-lo, pois somente ele estaria por ali. Depois de alguns passos em meio a poças de água que já chegavam em seus joelhos, então ele olhou para aquele céu escuro e carrancudo com aquela velha garrafa nas suas mãos, gritando aos berros, mas infelizmente ele sabia que ninguém poderia ouvi-lo, pois somente ele estaria por ali. Foi aí então que ele tomou um trago e mais um trago. Depois, num misto de loucura e demência, ele começou a gritar: Deus, Deus, você está por aí? Não, concluiu ele em sua mente doentia, olhando para o céu sem direção, mesmo com toda aquela chuva. Em sua mente nada fazia sentido. Então, mais um trago da sua única companheira. Sim, a bebida. Enquanto isso, sua mente fervia em perguntas sem respostas. Sem perceber, ali, e ainda muito bêbado, Aurélio nem conseguia sentir que aquelas águas já batiam em seus joelhos. Aos poucos, iria sendo engolido por aquelas águas imundas. A chuva era tanta que aos poucos inundaria tudo, e Aurélio não se deu conta de nada, pois ele estava totalmente bêbado. Mesmo assim, imerso em seus pensamentos e em meio a tanta água, aquele seria o dia de sua morte, enfim. Afinal, nada mais importava para ele. As águas já estavam batendo em seus ombros, mas ele não se importou. Ele apenas morreria ali sozinho para deixar esse mundo cruel e injusto. Um último gole, pois sua aguardente já estava no fim, como sua vida nessa terra, enfim. Então ele, no limiar de sua revolta e embriaguez, juntou suas duas mãos e levou aquela garrafa em sua boca para perceber que sua aguardente havia acabado. Até o último gole o Senhor tirou de mim. Ao diabos com vocês todos. Eu os odeio, disse ele aos berros. Já que o Senhor me tirou tudo, quem sabe o demônio possa me dar tudo de novo. Depois dessas palavras, Aurélio, mesmo ébrio, notou que as águas em sua volta começaram a borbulhar como um caldeirão de água fervente. Seus olhos ficaram esbugalhados e até sua embriaguez começou a desaparecer lentamente. E foi aí que ele notou aquela estranha figura emergir do meio daquelas águas, envolto em uma estranha capa negra, como se aquela criatura vivesse ali no meio daquela podridão. Enquanto isso, a chuva caía sem trégua. E ali estavam agora Aurélio e aquela sinistra figura. Quem é você? Perguntou naquele momento o advogado, mais sóbrio do que nunca, por incrível que pareça. Eu sou aquele que você chamou. Você não se lembra? Eu sou o demônio e vim para te dar tudo o que você precisa.
Isso é, se você não mudar de ideia. Aurélio, por sua vez, ainda tentou assimilar aqueles seus últimos momentos naquele aguaceiro, ainda segurando sua velha garrafa, e agora com mais força ainda, mesmo que vazia, já que o estranho homem de capa preta não tirava aqueles seus estranhos olhos negros de sua garrafa. Naquele exato momento, a chuva estranhamente parou de cair, e tudo que se podia ouvir foi alguns relâmpagos e também o som das águas seguindo o seu curso. Nesse momento, depois daquela gargalhada sinistra, Aurélio ficou ali estático e emudecido. Enquanto isso, a criatura de capa negra abriu sua boca, mostrando aqueles seus dentes amarelos e pontiagudos, como se fossem estacas. De repente, aquele demônio levou o seu próprio pulso para cravar aqueles seus dentes amarelos nele. Daí em diante, um líquido negro e viscoso começou a esguichar. Aurélio, então, acompanhava tudo aquilo muito assustado, já que nunca em sua vida ele havia visto nada igual. O demônio de capa negra então começou a pronunciar palavras enquanto aquele sangue negro fluía de seu pulso, e nesse exato momento, com a outra mão, ele então segurou firme as mãos trêmulas de Aurélio, que mesmo tentando não conseguia se desvencilhar. E daí em diante, aquele líquido viscoso começou a encher a garrafa que ainda estava nas mãos de Aurélio. Esse é o meu sangue, homem. Beba, e a cada gole você terá tudo o que você deseja. A vida e a riqueza lhe serão dadas. Porém, quando o meu sangue acabar, você deve me acompanhar. Em seguida, os trovões soaram e a chuva voltou a cair com muita força. Aurélio, então, como que se tivesse sido hipnotizado, acabou dando 2 ou 3 goles no estranho líquido em sua garrafa, e o gosto para ele era como se fosse um dos melhores vinhos. Aos poucos, o estranho homem de capa negra foi sendo arrastado para o fundo daquelas águas borbulhantes, e com aquele sorriso macabro em seu rosto, até desaparecer por completo. Quando o dia amanheceu, Aurélio se viu ali com uma garrafa em suas mãos, porém agora cheia com aquele líquido viscoso e negro. A chuva cessou e Aurélio estava se sentindo muito bem. O homem parecia tão jovem como antes e cheio de vida. Em sua mente só havia um pensamento: tomar sua vida de volta. Não demorou muito para que Aurélio se tornasse um dos melhores advogados do seu país e um dos homens mais ricos também, de tanto sucesso, pois tudo vinha em abundância plena. Aurélio nunca comentou, porém, aqueles dias que ficou desaparecido sem dar notícias, e tampouco falava sobre aquela estranha garrafa em sua adega de vinhos, com aquele que ele sempre dizia ser um licor para ocasiões especiais. Aurélio ficou tão famoso como advogado que era solicitado para defender os casos mais difíceis e até mesmo considerado por muitos juristas casos impossíveis. E antes de começar a trabalhar no caso, ele ia até a sua adega para dar um gole no seu licor como num ritual, pois foi sempre assim depois daquele sinistro homem ter aparecido em sua vida. E então era dito e feito, um gole tomado e mais uma causa ganha. E assim, Aurélio levava sua vida. Sempre que um problema aparecia, ele recorria ao seu estranho licor. Um dia, Aurélio conheceu Rebeca, uma excelente advogada e também muito bela, com quem se casou e juntos tiveram 2 filhos, Jonatas e Glória, ambos cheios de vida e saúde. Aurélio e sua família viviam naquela bela mansão. Toda vez que ele se via em apuros, ele tomava um gole do seu estranho licor negro e tudo se resolvia. Um dia, porém, Aurélio se viu acuado por uma multa milionária por sonegação. Então, rapidamente ele recorreu ao seu estranho licor para mais um gole. Foi quando ele tomou aquela garrafa em suas mãos para perceber que ela estava mais vazia do que os sonhos de um velho. O homem ficou tão enfurecido que acabou quebrando aquela garrafa e todas as outras, ainda cheias da adega. Depois desse dia, as coisas começaram a piorar para ele e sua família. Nada ia bem.
Ele foi perdendo sua enorme fortuna, e em poucos dias ele se viu ali pobre e acabado. E isso foi apenas o começo, pois um dia, enquanto ele tentava resolver os problemas em seu escritório, ele recebeu uma ligação que acabou de vez com a sua vida. Quando Rebeca e seus 2 filhos voltavam de uma viagem, o avião caiu em pleno oceano e seus corpos nunca foram encontrados. Numa noite, então, ele pegou uma garrafa de uísque e começou a beber e beber sem parar. Sua vida caiu em desgraça novamente. Então, ele se lembrou do pacto que fez com aquele estranho homem debaixo daquela velha ponte abandonada. Naquela noite, ele olhou para o céu escuro e gritou em fúria, praguejando o homem que ele nunca nem sequer soube o nome. Em poucos minutos, os ventos começaram a soprar e as nuvens foram se juntando bem próximo à sua casa, e uma chuva torrencial começou a cair. Uma gargalhada demoníaca adentrou a sua casa e penetrou nos seus tímpanos, deixando o homem enlouquecido. As chuvas caíam, e mesmo bêbado, Aurélio pegou as chaves do seu carro e tomou o rumo daquela velha ponte para tentar achar o estranho homem e se livrar dos seus novos problemas, que agora pareciam piores ainda. Assim que chegou à velha ponte, ele percebeu que nada havia mudado. As chuvas caíam exatamente como naquela noite. Então ele entrou naquela poça de água negra. Sim, no mesmo lugar do primeiro encontro com aquele homem que saiu das profundezas para lhe dar um gole daquele líquido negro, o qual lhe deixou rico e poderoso. Então ele, ali no meio daquelas águas, chamou: "Demônio, demônio, eu sei que você está aí. Venha e me sirva mais um gole do seu sangue para me deixar rico novamente." De repente, aquelas águas foram se escurecendo e borbulhando, e aquela figura sinistra foi emergindo dos fundos novamente. Aurélio então ficou até feliz em ver novamente aquele homem, e aí ele começou a suplicar aquele homem mais do seu sangue. O homem de capa negra abriu sua boca para dar um sorriso amarelo, com aquelas suas presas pontiagudas e horríveis. Aurélio lhe estendeu as mãos com sua garrafa vazia, e foi aí que ele se desesperou, pois aquele ser então agarrou firmemente as 2 mãos de Aurélio e começou a puxá-lo para o fundo daquele lago de águas sujas e podres. Aurélio, desesperado, gritava e gritava para não ir para o fundo daquelas águas, mas aquele homem parecia ignorá-lo e continuou puxando e puxando Aurélio até o fundo. Aos poucos, os 2 foram engolidos até sumirem por completo. Naquela noite, então, ali uma gargalhada sinistra ecoou por toda aquela ponte. Enquanto isso, trovões e relâmpagos soavam sem nenhuma testemunha. Um dia, algumas autoridades policiais bateram à porta da antiga casa do advogado para tratar da morte de sua esposa e filhos. Mas o homem não estava em casa. Eles procuraram por todos os lugares da cidade e nunca mais o encontraram. O homem havia desaparecido. Essa foi a história do pacto de sangue naquela ponte feita por Aurélio e o demônio. Boa noite.